O porta-voz do governo iraniano, Fatemi Mohajerani, afirmou à BBC que a internet no Irã está mais lenta por causa de ataques cibernéticos no país. Nós vamos à Europa porque o Luca Bassani tem mais detalhes para a gente a respeito desse assunto. O Luca, falava-se num corte total de internet por lá, mas agora vem essa informação de que ela está lenta, é isso? É um assunto bastante delicado e que não é apenas visível agora, Nonato. Afinal, temos também, nós do corpo da Jovem Pan News, fontes no Irã que relatam que esta lentidão na internet é algo costumeiro no Irã, sobretudo em momentos de crise política interna ou externa, para que haja um cerceamento às informações. Inclusive, quando eu estive no Irã fazendo coberturas lá dentro, sem o VPN você não consegue acessar nenhum dos meios de comunicação tradicionais, o YouTube, o Google, acessar o seu próprio e-mail, então as redes sociais também todas bloqueadas, o X é bloqueado no país desde 2009. É de fato também explicado através de ataques cibernéticos, porque Israel faz isso nesta guerra híbrida atualmente. Nós vemos que é muito costumeiro esse tipo de tática, mas também faz parte da própria política censora do governo iraniano em restringir o acesso à informação, sobretudo a fontes que sejam ocidentais ou sejam contrárias à visão do regime. Muitos dos meus colegas iranianos que estão por lá estão apenas conseguindo informações externas através das mídias turcas ou de países árabes sunitas, talvez a Al Jazeera, por conta destes bloqueios, mas mesmo assim com muita lentidão. Isso obviamente é um complicador para a população civil, porque os ataques continuam. Nós sabemos que mais de 200 pessoas morreram e muitos deles não têm informações críveis para saber para onde se dirigir em um momento de um novo ataque e obviamente, evitar um ferimento ou até mesmo uma morte, como nós temos observado durante os últimos 4 dias. Pois é, o Paquistão também anunciou que fechou toda a sua fronteira com o Irã, né, Luca? Exato, o Paquistão é outro país dessa região que é sempre mencionado por ser uma potência nuclear e que tem também atritos regionais com o Irã na região do Balotistão. Inclusive, o ano passado, nós observamos no começo do ano uma troca de hostilidades na região sul do Paquistão com o Irã, o que muitos acreditavam que poderia escalar para uma outra guerra regional fora dos radares, já que os dois países não são amigos, mas também não são inimigos declarados. A gente vê que o Irã vai se isolando também, porque muitos destes países temem que sejam arrastados pelo conflito ou até mesmo tenham perdas na sua infraestrutura, da sua população por erros de cálculo e por também nas suas regiões fronteiriças terem algum bombardeio, algum drone chegando. Obviamente que é uma situação que a gente monitora também, porque esses agentes regionais, sejam os países árabes, seja no caso do Paquistão, também podem exercer forte pressão para que ambos os beligerantes cheguem a um acordo ou sejam empurrados a uma mesa de negociação para desescalar essa tensão crescente. Muito obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. A gente vai informando, vai trazendo análise para que você possa entender melhor esse cenário. Cristiano Vilela está conosco nesta manhã também aqui no Jornal da Manhã. Vilela, a questão do Paquistão aí, o que mostra, me parece, um isolamento cada vez maior do Irã nesse cenário, nesse conflito com Israel. O que você pensa? Pois é, Nonato, nós temos um conflito como esse, um conflito realmente que tem grande capacidade de repercussão no âmbito internacional, de ultrapassar realmente as fronteiras da região, e faz com que todos os atores aí envolvidos, seja os grandes atores globais, seja os atores regionais que fazem fronteira com os países envolvidos, acabem fazendo seus cálculos políticos, geopolíticos e estratégicos no sentido de preservar seus interesses. É evidente que teremos, ao longo dos próximos dias, outros estados que possam se posicionar no sentido favorável ao Irã, eventualmente fazer coro com os iranianos nesse contexto de conflito, mas temos o caso daqueles, e esse fato envolvendo o Paquistão, isso demonstra isso de uma forma bastante evidenciada, daqueles que não querem se comprometer nesse momento, que temem eventualmente serem trazidos para uma mesma situação em relação aos seus vizinhos iranianos e acabar com isso gerando prejuízos aos seus países, seja no campo econômico, seja no campo da destruição de suas estruturas, dos
dos seus edifícios e da destruição, eventualmente, que possa atingir a sua população. Então, nesse sentido, situações como essa envolvendo o Paquistão, teremos outras ainda nesse período, e agora, justamente no avançar dos próximos dias, onde o cenário geopolítico vai ficando mais claro, e aí, com isso, vamos percebendo a tomada de posição desses atores, conforme realmente o estado desse conflito vai avançando. Agora, Fabrício, é possível mensurar qual a participação e o apoio popular dentro dessa guerra? Ou seja, a população tem essa tendência de se unir em momentos mais críticos e agudos? Certamente. A ideia do governo israelense nesse momento parece ser de tentar uma troca de regime no Irã, mas isso não é um processo simples, até porque nesse momento, claro, cria-se um inimigo em comum, que no caso do Irã é o Estado de Israel e no caso de Israel é o Estado iraniano. Então a população civil tende a se unir nesse momento em torno do Ayatollah Ali Khomeini, também do presidente Massoud Pezeshkian, e do lado israelense, como a gente já viu acontecer ao longo dos últimos dias, uma união em torno de Benjamin Netanyahu, que é uma figura que estava bastante fragilizada, que atravessa um período muito conturbado no seu governo lá em Israel, mas que recebeu o apoio da oposição, partidos de centro e partidos de esquerda também, para desenrolar essa operação, essa guerra contra o Irã. Todos eles entendem o Irã como um inimigo comum para o povo israelense. Então é muito esperado que essa participação popular seja grande e que haja uma união nesse momento de dificuldade. Lembrando do histórico muito conturbado do governo Netanyahu desde o começo de 2023 por conta da tentativa de reforma judicial que foi aprovada, mas gerou muitos protestos, e o timing, geralmente após semanas conturbadas, onde a pressão aumenta contra o governo Netanyahu, é que tem início alguma grande operação, algum grande desdobramento envolvendo os conflitos, seja agora contra o Irã, seja o que a gente viu na faixa de Gaza, contra o Hamas ou então contra o Hezbollah no Líbano. Professor Marcos Vinícius, a gente tem um Irã que enfrenta problemas econômicos, por causa das sanções de longa data. Além disso, alguma insatisfação popular com o regime também foi notado recentemente, principalmente depois do assassinato daquela moça Mahsa Amini, que foi em 2022, pela polícia da moralidade por lá. E, além disso, a impressão que dá é que há um cansaço em relação ao regime dos ayatollahs internamente. O senhor vê alguma outra alternativa para o Irã no que diz respeito a esse confronto, que não uma possibilidade de voltar à mesa de negociação e fechar o seu programa nuclear? Porque se mantiver esse enfrentamento, possivelmente vai capitular ou não, professor? Eu acho difícil, viu, Nonato? Por dois motivos aqui. Você tem, num momento assim, você tem um retorno à bandeira, um apego à bandeira e não tanto ao governo. Então, nesse momento, todo mundo que está no Irã, mesmo que discorde do governo, vai apoiar o governo atual. Isso não há dúvida nesse processo todo, e isso acontece em razão da forma como está sendo feito. Em segundo lugar, é aquilo que eu comento sempre: a ação em Gaza vai transformar Gaza numa fábrica de terroristas. A ação no Irã necessariamente levará o próximo governo iraniano, que se não for um governo que seja completamente marionete dos Estados Unidos e de Israel, vai dar prosseguimento a isso, até porque vai entender que a sua sobrevivência depende de uma arma nuclear. Então nós estamos forçando aí essa situação a piorar e fazer com que aconteceu aquilo na Coreia do Norte, Com a Coreia do Norte, o Kim Jong-il, a família aqui entendeu que eles estavam protegidos, e isso de fato os protegeu nesse processo. Então é por aí que nós vamos. Eu acho muito difícil de ser revertido isso, nessa situação. Pois é, mas entramos aí numa chamada sinuca de bico, como você pode acompanhar na explicação do professor.